Glória a Deus. Irmãos, hoje eu estou com um estudo bem interessante. Esse estudo aqui é bem interessante, irmãos. O estudo hoje vai falar sobre autoridade. Autoridade, não autoridade de poder, mas autoridade eclesiástica. Uma pergunta: quem criou a autoridade eclesiástica? Quem sabe? Quem que criou? Toda a autoridade, quem que criou as autoridades? Deus. Quem mais? Quem acha? Comenta aí, irmãos. Quem acha quem que criou? Toda a autoridade alguém criou. Quem que foi? Vamos lá. Romanos, capítulo 13, vamos lá ver quem que criou as autoridades. Romanos, capítulo 13. Romanos 13. Versículo 1. 13, versículo 1. Vamos lá. 13, 1. Quem achou pode ler. Romanos 13. Isso. Toda alma esteja sujeita às autoridades, desde superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Quem que criou as autoridades? Deus. Deus criou todas as autoridades. Seja autoridade espiritual, ou seja, autoridade terrena. Quem criou foi Deus. Observa bem para você ver como que Deus é um Deus poderoso, é um Deus organizado. Você acha que no céu é tudo bagunçado? Não. No céu você pode ver que tem hierarquias no céu. Tem hierarquias no mundo espiritual e Deus agora vai constituir hierarquias no mundo físico. Vamos por exemplo, tem hierarquia no nosso mundo, tem hierarquia até no reino da natureza. Você sabia disso, irmão? Um exemplo. Quem tem autoridade? Presta muita atenção aí. A autoridade maior de um peixe é quem? Peixe. Isso. A autoridade maior de um peixe é quem? Peixe. Não é peixe? Isso. Quem é a autoridade maior do peixe? A água. A água é a maior autoridade do peixe. Por quê? Se o peixe sair da água, quem vai morrer? O peixe. A água vai ficar do mesmo jeito. Então, até no mundo da natureza, Deus colocou autoridade. Água. Lembra o que Deus fez? Água produz os peixes. Todos vendo? Olha só para você ver. Então, a água é autoridade sobre os peixes. O tubarão pode ser o maior que for. Se um dia o tubarão falou: nossa, sou grande, mas preciso da água, não deixa sair da água. O que vai acontecer? Vai morrer? Porque a água é a autoridade do peixe. O sol, a terra. Você vai lá, planta semente. Nasce uma árvore gigante. Imagina a árvore gigante e fala: eu preciso desse sol, deixa não. Vou sair daqui. Se uma árvore se sentir grande e querer sair da terra, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Por quê? A terra é a autoridade em cima da árvore. Olha só para você ver como que Deus cria autoridade, até na natureza. Agora, no mundo espiritual, Deus também vai criar. Aprende isso, irmão. Deus é um Deus que organiza tudo. Deus tudo colocou organizado. Vamos lá. Autoridade espiritual, que nós vamos falar. Mateus capítulo 28. Mateus. Versículo 18. Você vê que até a terra dela estava coberta de água, né? Isso. E o Espírito deu parado sobre as águas, né? A gente olha assim, como é a autoridade, igual a água, né? Se você for ver, no Polo Norte, geleira, você sabe que está segura lá, transformada em gelo, né? Segura em gelo. Isso. Olha só para você ver. Mateus 28,
18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ó, quem que é a maior autoridade no mundo espiritual? Deus. E no mundo físico? Deus. Toda autoridade foi me dada no Céu. e na É. maior autoridade que existe no céu é Deus. A maior autoridade que existe na terra é Deus. Olha só para você ver que Deus tem autoridade no céu, mas também na terra. Então aqui a maior autoridade, seja espiritual, seja terrena, é Deus. Deus é a maior autoridade de todas. E a Bíblia vai dizer o quê? Que o nome de Jesus está acima de todos os Nome. Olha só para você ver. Então Jesus é a maior autoridade, seja no céu ou seja na maior autoridade é Cristo. Vamos lá. Apocalipse 5:13. Até mesmo, né, a família, né? Ah. Em primeiro, tem como primeiro lugar Deus, né? Sim. Não aceita, você tem em primeiro lugar e na autoridade. Segundo a família, então Deus sempre está primeiro. Isso. Deus é a maior autoridade. Apocalipse 5:13. Quem achou pode estar lendo. 13. Isso. Então viu que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Olha que coisa interessante. Jesus tem autoridade no céu e na terra. Agora vai falar aqui Apocalipse. Vou estar lendo a minha versão, Apocalipse 5:13 vai dizer: então ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, ou seja, todos os seres viventes, todos os animais, todos os répteis, debaixo da terra e sobre o mar, tudo que nele há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, seja dada a honra, a glória e o domínio. Sabe o que significa? Que todo ser vivente que vive na terra reconhece a autoridade de Jesus. Seja um réptil, seja um animal, seja uma planta, seja o que for, reconhece a autoridade de Jesus. Lembra lá que Jesus estava lá dormindo, o que ele falou para a natureza? Vento, acalma-te. Até a natureza reconheceu a autoridade de Jesus. Mar, acalma-te. Olha só a autoridade de Jesus. E a Bíblia vai dizer o quê? Toda língua e todo joelho vai se dobrar e vai confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Ou até hoje, que é duro, que zomba, naquele dia vai ter que reconhecer a autoridade. Todos vão se prostrar, seja ateu, seja não ateu. Vai ter que dobrar o seu joelho e reconhecer a autoridade de Jesus. A natureza reconhece a autoridade de Jesus. Os homens vão ter que reconhecer a autoridade de Jesus. Se eu falar da natureza, só olhar para a figueira que não era dedicada. Isso, a figueira. Ela não nasce. Na hora ela amaldiçoa. Olha só para você ver. Olha só para você ver. A figueira tem que ouvir. Não era tempo ainda mais. Olha só para você ver. Até a natureza reconhece a autoridade de Jesus. Vamos agora. Apocalipse 12. Apocalipse agora. 12, o versículo 7 ao 9. Apocalipse 12, versículo 7 ou 9. Uma pergunta antes de ler. Quem que quebrou a autoridade eclesiástica? Quem que quebrou a autoridade eclesiástica? Quem que foi a primeira pessoa que levou uma autoridade?
O homem? Quem? O homem? Não. Não. Quem que foi a primeira pessoa que quebrou uma autoridade constituída por Deus? Vamos lá, a resposta é Apocalipse. Capítulo 12, versículo 7 ao 9. Quem achou pode ver. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Olha só para você ver. Primeiro ser a quebrar uma autoridade constituída por Deus foi o diabo. O diabo foi o primeiro ser, primeira pessoa a quebrar uma autoridade. Porque lembra que nós lemos que Jesus é a autoridade maior, mas aí o diabo falou assim, peraí, eu posso ser igual a Deus. Eu vou subir, vou sentar no trono e vou ser igual a Deus. Aqui ele vai querer quebrar uma hierarquia. Aqui ele vai querer quebrar uma autoridade, ser igual a Deus. Então aqui você vê que Satanás foi o primeiro ser a quebrar uma hierarquia e querer quebrar uma autoridade. O que aconteceu com ele? Deus, que é a autoridade maior, mandou ele aqui para a terra. E olha só para você ver. Então aqui a gente vemos que o diabo é o primeiro ser a quebrar uma autoridade constituída por Deus. Tá vendo? O diabo foi o primeiro ser a quebrar ou querer ser maior do que Deus. Vamos lá, agora vamos falar sobre autoridade humana. Nós falamos primeiro de autoridade espiritual. Sabemos que Deus é a maior autoridade de todas, é o nosso Deus. E que a primeira pessoa a querer quebrar uma autoridade foi Satanás, e Deus expulsou ele do céu. Agora vamos falar de autoridades humanas. Quem que criou a autoridade humana? Quem que foi que criou as autoridades humanas? Foi quem, irmãos? Deus. Deus criou todas as autoridades. Toda a autoridade é constituída por Deus, seja no céu ou seja na terra. Vamos lá. Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos capítulo 13, versículo 2. Romanos 13, 2. Isso. Romanos 13, De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Olha só para você ver. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesma condenação. Aqui está falando autoridade humana, seja um juiz, seja um policial, seja alguém superior a você. A Bíblia está falando que quando você opõe contra uma autoridade, você não está simplesmente opondo uma autoridade, mas sim você está indo contra o próprio Deus. Porque foi Deus que criou a autoridade. Vamos por exemplo. Chegar um policial para você e falar assim, ó, bota a mão na cabeça. Se você quiser afrontar ele, primeira coisa, você está afrontando a Deus. E segunda coisa, você está afrontando aquilo que Deus colocou. Se agora, se um juiz, que é a autorização para você falar algo, como se você afrontar ele, se resistir a ele, você está contra Deus e contra o juiz. E a Bíblia vai dizer, e aquele que se impor contra a autoridade, sofrerá dano.
Sabe o que é isso, irmão? Você pode ser crente em tudo. Mas se o policial mudar sem postar, sem fazer gracinha, você vai tomar tiro. É a mesma coisa, toca a Bíblia aqui. Toca a Bíblia aqui. O policial bota a mão na cabeça, falando, bota a mão na cabeça não que eu sou crente. Ui! Policial, bota a mão na cabeça, vou botar a mão não que eu sou de Jesus. Policial, bota a mão na cabeça. Eu estou resistindo a uma autoridade. E tem que a gente fala, minha autoridade é Jesus. Não, filho, é Jesus que colocou. E Jesus falou assim, e se você for contra, você está contra a palavra. Porque foi Deus que colocou a autoridade. Aí tem que ele fala, não, mata a polícia. Pô, não, então você não está passando nem o que Deus colocou. Tem crente que tem que falar, mais que essas pragas morrem. Tem crente que fala isso. Tem quem fala, tem polícia. Mas tá aqui, ó. Jesus falou assim, ó, você gostando ou não, você tem que respeitar uma autoridade. Olha que coisa séria, irmão. Que foi Deus que colocou. Olha que coisa séria. Agora vamos lá. Essa daqui, para quem trabalha. Efésios, capítulo 6. Efésios 6. Efésios, capítulo 6. O versículo é o 5 e 6. Efésios. Efésios 6, versículo 5 e 6. Quem achou pode ler. 5, verso 6. Isso. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas. Não, Efésios capítulo 6, Ah, 6. versículos 5 e 6. Efésios capítulo 6, capítulo 6, aí o versículo é o 5 e o 6. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso. Sabe o que está falando aqui, irmãos? Servos, seja obediente aos seus senhores. Sabe o que está falando? Empregado ou funcionário. Seja obediente ao seu patrão. Dependendo se o seu patrão é espírita, é macumbeiro, dependendo de qual é a religião que você é. A Bíblia está falando. Funcionário, obedece o seu patrão. Aí você fala, não, meu patrão é endemoniado. Não, a Bíblia está falando, obedece. Seja ele crente, seja ele ateu, seja ele o que for. A Bíblia está falando, obedece, porque isso é agradável ao Senhor. Quando você, o patrão, desobedece o seu patrão, afronta o seu patrão, aqui ó, está afrontando a palavra de Deus. Porque Deus está falando, Ele é autoridade sobre você. E a Bíblia está falando, obedeceis o seu patrão no Senhor, com temor no coração, porque isso é agradável a Deus. Aí tem crente que fala, meu patrão endemoniado, não é que sabia não, você é crente. Não, velho. A Bíblia está falando para você obedecer. Honrar. Obedece. Só que, aí tem uma coisa. Seu patrão chegar perto de você e falar o negócio seguinte, você é meu funcionário, hoje você vai pegar essa carguinha e vai, ó. E aí, você obedece ou não? Só que a Bíblia está mandando você obedecer. Quer a autoridade? Como que fica? Só que a Bíblia tem a maior lei do que a do patrão. Porque a Bíblia é a maior lei do que a do patrão. Aí Pedro vai falar o quê? É melhor obedecer a Deus do que os. Tudo aquilo que vai afrontar a sua fé, aí você pode correr. Porque a Bíblia é a maior lei do que a dos homens. A palavra de Deus é a maior lei, a maior autoridade do que a dos homens. Seu patrão chegar assim, ó, tem como obedecer o seu patrão,
Aí você fala, patrão, não posso ter, sigo Deus, é a palavra. Vou mandar você embora, vou mandar irmão. Isso eu não faço. Por quê? Porque a maior lei é essa. Você desobedeceu a lei humana, mas guardou a maior lei, que é a palavra de Deus. Mas tudo aquilo que é cabível você obedecer, aí você tem que obedecer. Porque é agradável a Deus. Mas tudo aquilo que é contra a sua fé, contra a palavra de Deus, aí você pode. Porque a Bíblia é a maior lei, a maior autoridade para o homem. Vamos lá. 1 Pedro 5. 1 Pedro, carta de Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. Tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Olha o que Pedro está falando. Tratai todos com honra, amar os irmãos, temer a Deus e honrar ao rei. Quem é que está falando aqui? É Jesus? Não. Ele está falando o rei, o governador. Aqui ele está falando de autoridade. Sabe o que Pedro está falando? Teme a Deus, amar os irmãos e honra ao rei. Sabe o que é isso? Respeita uma autoridade. Quem que é a nossa maior autoridade do Brasil hoje? O presidente Lula. Você não pode concordar com aquilo que ele faz. Concordar é uma coisa, mas respeitar é outra. Pedro está falando, você não precisa concordar, mas você tem que honrar. Respeitar, vamos por exemplo, no meio daqui temos que respeitar, reverenciar, como presidente. Não, mas as práticas dele que ele coloca, não. As práticas não, mas honrar, porque a Bíblia está falando, honra ao rei. Isso aqui que está falando, mesmo você não gostando, não. A Bíblia fala, honra. Bom, por exemplo, se você não gosta do Lula, do Bolsonaro, mas a Bíblia está falando, honra ao rei, respeita ao rei. Imagina o Lula chegar aqui e não vai xingar ele. Sai daqui, mano! Não, a Bíblia é. Sai daqui, sai endemoniado. Errado. Porque Jesus já colocou ele como autoridade. Toda autoridade constituída por Deus. O homem escolheu, constituída por Deus. Então, a maior autoridade hoje no Brasil é o Lula. Tem gente que xinga tudo. Você não precisa concordar. Concordar com as práticas dele, não. Ele concorda, não. Mas a Bíblia fala, honra ao rei. Respeita ele. Você não precisa concordar com as práticas dele, com os pensamentos dele. Mas a Bíblia fala que você tem que honrar. Você tem que respeitar, porque ele é uma autoridade constituída. Vamos lá, irmãos, agora. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar, irmão. Versículo 22 ao 24. Efésios, capítulo 5, versículo 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo o próprio Salvador fora. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. Olha primeiro. Aqui vai mostrar uma autoridade conjugal. Aqui tem muita gente que vê e fala assim, nossa, Deus é machista? Não. Aqui Deus está colocando que uma autoridade entre o homem e a mulher. Cristo está falando que o homem, no lar conjugal, tem autoridade sobre a sua esposa. Você sabia disso, irmão? E tem aqui. Nossa, irmãos, isso é sério. Porque quem está falando aqui, ó, aí Jesus falou assim, ó, assim como a igreja é submissa a Cristo, aí ele fala assim, a mulher.
ao marido. Aí, você não pode. Você tem que limpar meu pau, perde meu pé. Nem isso que a Bíblia está falando, não, tá, irmão? Você pega e diz assim, veja meu pé, que você tem que lavar meu pé, porque. Não, é isso não. A Bíblia está falando aqui que a mulher reverenciar uma autoridade que está sobre o marido. Porque está aqui, o marido, no lar, é a autoridade máxima de um lar. Você sabia disso, irmãos? Que o homem é a autoridade máxima da casa. A maior autoridade. Ao ponto que Jesus fala assim, mulher, obedece ao seu marido. Então você pode ver que Cristo, que colocou uma autoridade maior sobre o marido, sobre o lar. A por isso que a Bíblia vai falar assim, ó, deixará o homem do seu pai. Por que o homem? Por que ele vai fazer? Separar o homem, a mulher vai unir. Por que a Bíblia vai falar? O homem deixa seu pai? Por quê? Porque o homem é uma autoridade sobre a casa. Olha que coisa séria, irmão. E isso é muito sério. Então o marido é a autoridade maior, é o patriarca de uma casa constituída por Deus. Então vamos lá agora Colossenses, quem quiser falar alguma coisa pode estar falando. Colossenses capítulo 3, versículo 3:20. Isso. Vós, filhos, obedecei tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha. Aos vossos pais, não irritai vossos filhos para que eles não percam o ano. Olha essa pergunta. Agora, olha como que Deus vai botar Deus trabalha sobre hierarquias. Deus vai falar de pai, esposa e filhos. Olha que coisa interessante, como que Deus trabalha tudo organizado. E agora, Jesus vai falar assim, ó, filhos, obedece os vossos pais. Por quê? Porque o pai é autoridade sobre o seu filho. Irmãos, isso é tão sério. Isso é tão sério. Por quê? Foi Deus que constituiu. Então está ligado no mundo espiritual. E a Bíblia está falando, filho, obedece seu pai. Obedece ele. Por quê? Porque ele é autoridade sobre você. Quem que constituiu? Deus. Aí a Bíblia fala o quê? Honrai seu pai e sua mãe para que seu dia seja prolongado. Aquele que desonra, o seu dia vai ser ocultado da terra. Por quê? Está na palavra. Quando você desonra pai e mãe, é Deus falando, está pisando em cima de uma autoridade. Olha que coisa séria. Você já viu? Meu pai não manda em mim, não. Minha mãe não manda em mim, não. Olha o dia desse homem, dessa mulher. Olha o dia desse jovem, Sabe, minha mãe não manda em mim, não. Sabe o que ele está falando? Primeira coisa, ele está falando a Deus. Porque quem constituiu? Deus. E a Bíblia diz, se você tem um pai e mãe, seu dia está sendo contado. Face na terra. E quantos jovens estão morrendo? Quantos jovens estão morrendo hoje? Por causa de você está passando por cima de uma autoridade. É sério, irmão. É sério. Está aqui, irmão. Sua mãe pode ser o que for, seu pai pode ser o que for, mas a Bíblia está falando, ele é autoridade sobre você. Ele é autoridade sobre você. Então, isso, olha só como que Deus trabalha organizado no espiritual, agora no mundo físico. Deus vai trabalhar organizadamente. Olha como que o nosso Deus é. Agora vamos lá. Vamos falar de autoridade sacerdotal. Ixi, essa daqui. Não, hoje está uma bagunça, porque as pessoas não entendem isso. Se o dia que as pessoas entenderem isso daqui, a igreja vai crescer. Nós falamos sobre autoridade espiritual, falamos de autoridade humanas, a gente viu que Deus constituiu tudo. Agora vamos falar de autoridade
sacerdotal ou pastoral. Preste muito atenção nisso aqui, irmãos. Êxodo capítulo 28. Êxodo capítulo 28. Versículo 1. Quem achou pode ler. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão, seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me administrarem ofício sacerdotal, a saber Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão, e farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Isso, olha só primeiro. Deus falou para Moisés: Moisés, chamarão Nadab e Abiú para trabalhar no ministério sacerdotal. Só que Arão, ele vai ser o sumo sacerdote e os seus dois filhos vão ser sacerdotes. Somente Arão tem autoridade de entrar na minha presença. Somente Arão. Olha só pra você ver. Agora aqui Deus vai colocar uma autoridade sobre Arão. Qual? Somente ele poderia entrar no lugar santíssimo. Mas Moisés não começava face a face com Deus? Por que Moisés não podia entrar? Porque Deus colocou autoridade em quem? Na vida de Arão. Olha só pra você ver. Como que Deus respeita a autoridade. Moisés era íntimo de Deus, mas Deus falou assim: eu vou colocar autoridade sobre Arão. Deus falou: é somente Arão, mas se você entrar lá dentro, você vai morrer. Somente Arão pode entrar na minha presença. Olha para você ver como que Deus vai respeitar a autoridade. Olha no dia de hoje, quantas pessoas que passam na frente de um líder? Esse irmão não sabe de nada não. Esse pastor não sabe de nada não. Eu prego mais do que esse pastor. Olha que coisa séria. Tem gente que só porque o pastor é humilde e a pessoa sabe pregar, sabe mais assim. Eu que tenho que fazer. Esse pastor não sabe nada, não sabe o que está falando. Está passando por cima de uma autoridade que Deus colocou. O que mais tem é isso, irmão. O que mais tem no nosso dia hoje, a gente chega. Esse pastor tem que sair daí, o que tem que ir? Se eles passam no lugar dele e passa por cima de uma autoridade que quem colocou foi Deus. Mas se o homem pensar que prega muito, tem muito conhecimento, ele pensa por si mesmo. Não tem que estar assim. Vamos fazer muito para deixar o pastor muito importante. Aí quando tira ou conduzido por Deus, se coloca e deixa morto. Morte. Irmão, tem muito isso. Você acredita que tem muitas igrejas assim, ó? O pastor paga o dinheiro para colocar o outro para ser líder de uma igreja? Tem. Não é ungido por Deus, não é escolhido por Deus, não é nada. É meu amigo de infância, quero pegar um óleo de cozinha lá, você está ungido, irmão. Vai tomar conta da igreja. Tem. Tem isso. E olha como que Deus trabalha sério. Deus falou: somente Arão acabou. Mais ninguém. Olha a bagunça hoje. Olha que coisa séria. Vamos lá, irmão. Vamos lá. Levítico 16:3. Quem quiser falar alguma coisa, pode falar. Levítico 16:3. Quem achou, pode ler. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para oferta pelo pecado, um cordeiro para o holocausto. Olha só para você ver. Entrará quem, irmão? Arão. Por que Deus não falou com Moisés? Moisés,
cansado hoje. Entra lá você. Por que Deus não escolheu outra pessoa? Porque a autoridade estava sobre a mão. Você pode conhecer muito, você pode ser bom, mas se você não tiver autoridade, você não está capacitado para fazer. Você pode ser o teórico dos teóricos, você pode conhecer a Bíblia capa a capa. E uma pessoa não saber nada da Bíblia. Mas se Deus colocou a autoridade sobre ela, a autoridade está sobre. E hoje a maior dificuldade que nós temos hoje na nossa geração é respeitar a autoridade. Isso acontece muito dentro das igrejas. Desrespeita pastor, fala mal de pastor. Ele está falando sobre uma autoridade. O que mais tem, irmão? Você vê na internet, um defamando o outro, falando mal de pastor. Até que eu fico assim, gente, esse povo é muito doido. E Deus falou, foi eu que coloquei Arão. Vai ser somente Arão. Olha como que Deus trabalha. Vamos lá. Levítico 10, agora aí. Levítico 10, versículo 1 e 2. Preste muita atenção nisso. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E colocaram o incenso sobre ele, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, porque não lhe ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu e morreu perante o Senhor. Olha que coisa séria. Quem que podia entrar no lugar santo? Arão. Só Arão. Mais ninguém. Mas os dois Nadab e falou assim, ó. Falei, caramba, moço. Deus, vamos lá fora dessa fita. Eles desrespeitaram a autoridade que estava em cima de Á. Ele passou por cima. Nosso pai sabe nada não. Vamos lá, eu ofereci sacrifício. Sabe o que Deus fez? Deus me matou na hora. Deus fulminou eles na hora. Deus matou, irmão. Sabe por quê? Porque passou por cima de uma autoridade. Porque Deus falou, é somente Arão, mais ninguém. Mas Nadab e Abiú, vamos passar lá, pô. Deus não vai fazer nada conosco, não, vai não. Deus desceu. Deus matou eles na hora. Porque quando você passa por cima de uma autoridade constituída por Deus, você acaba morrendo. E trazendo para o dia de hoje. Quantas pessoas que querem passar por cima de uma autoridade do pastor está morrendo espiritualmente? Está morrendo, né? Quer passar por cima da autoridade? Não, quem manda aqui é nosso, o pastor não sabe nada, não. Vamos fazer aqui na igreja aqui. Tem muito isso hoje. O pastor fala em não é para fazer. Não, o pastor sabe de nada, não. Casa aqui é de Jesus aqui, quem manda é Deus. E Deus não, mas eu vou ter o sacerdote lá para tomar conta. Tem, irmão. Tem isso no meio do povo de Deus. As pessoas desrespeitam o pastor. Não vou o pastor falar, vamos pisar de branco, não, vamos pisar de preto aí. Mas não tem. As pessoas não respeitam a autoridade constituída por Deus. E as pessoas estão morrendo, Deus mata. Deus mata porque Deus colocou Arão e os dois filhos Nadab e Abiú queriam fazer daquilo que Deus falou que não era para eles fazer, era Arão. Foi fazer, falou, vou matar. Matou. Por quê? Desrespeitou uma autoridade. Quando você desrespeita, e não presta atenção nisso, isso é, sabe? Maior autoridade constituída por Deus na igreja, pastor, maior. Se você desrespeita uma autoridade dele, primeira coisa, você está desrespeitando porque Deus, pastor, você sabia disso? Deus, pastor, Deus. Jesus falou assim, o anjo da igreja, escreve, quem é o anjo da igreja? O pastor. Quem que colocou o anjo na igreja? O pastor. Deus colocou o pastor. Agora presta atenção, Deus, hierarquia maior, pastor, hierarquia para tomar conta da igreja. Quando eu, presta atenção nisso, quando eu se rebelio contra um líder, eu estou morrendo espiritualmente. Você sabia disso, irmão? Miriam foi levantar a colina de Moisés. Sabe o que aconteceu? Ficou leprosa. Ficou levantar a colina. E tem muitas pessoas se levantando contra o líder, tem
fazendo panelinha para derrubar, falando mal, estão morrendo espiritualmente. Irmão, toda pessoa que você não precisa concordar com tudo, porque cada um tem um pensamento. Cada um tem o seu pensamento. Você não vai concordar com tudo. Vai ter que chegar ao pastor. Com isso eu não concordo. Mas pelo que o senhor está falando, eu vou. Mas se não dá certo, É verdade. eu não concordo, mas pela sua autoridade. Irmão, presta atenção com ele. E você sabia que o pastor. Irmão, isso é sério, presta atenção com ele. Você sabia que o pastor tem a autoridade de desligar alguém do céu? Que isso, irmão? Tem. Jesus falou o quê? Tudo que estiver ligado na terra será ligado no. Se um pastor chegar aqui hoje, ninguém fala assim, ó, o irmão está desligado da igreja. Você sabia que ele está desligado também no céu? Você sabia? Porque a Bíblia diz que tudo que você desligar aqui, ó, tudo que um desliga aqui, está desligado lá no céu. Pode saber, irmão. Isso é sério. E as pessoas ficam afrontando um líder. Vai, irmão, você vai chegar e falar assim, irmão, o irmão está rebeliando aqui na igreja, que fazer um grupinho, eu desligo ele, como outros irmãos. Ele é automaticamente desligado no mundo espiritual, porque é a maior autoridade. Por que quando uma pessoa convertida vem, se arrepende, a maior autoridade não, pastor? Ele é a maior autoridade, é ele que está ligando. Ele é a ovelha. E aprende uma coisa, irmãos, aprende isso. Um pastor ou um líder maior, você ora aqui. Nunca ora aqui. Um pastor, algo maior, porque você ora aqui, na mão. Aqui é só outro sacerdote, alguém maior. Porque Deus respeita hierarquia. Hoje em dia, vai em ponto de vaso. A pessoa está tacando a mão na cabeça de cada um. Irmãos, isso é muito sério. Vamos lá, irmãos. Agora, 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26. O versículo é o 16 ao 19. Presta atenção nisso aqui, irmãos. 26, versículo 16 ao 19. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Até o 19. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, que lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas o sacerdote filho de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua perante o Senhor, Deus. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra que saiu na festa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Olha só para você ver. O rei Uzias pensou: eu sou rei, eu posso fazer qualquer coisa. Chegou e falou: vou entrar lá no santuário de Deus, vou fazer sacrifício, vou queimar incenso, porque eu sou rei, eu mando ele tudo. E foi. Mas sabendo que somente
somente o sumo sacerdote podia fazer sacrifício. Mas ele pensou, eu sou o rei, eu posso tudo. Foi lá, uma vez. Quando ele vai atacar incenso, a Bíblia vai dizer que ele ficou leproso na hora. Na hora, Deus deixou ele leproso. Porque ele era rei, mas não tinha autoridade. Porque a autoridade foi constituída para os sacerdotes. Irmão, presta atenção uma coisa. Você pode ser rico. Chegar na igreja, você pode ser rico. Você pode saber o que for, irmão. Mas se a autoridade não estiver sobre você, não toca. Não toca naquilo que Deus colocou autoridade. O rei pensou, eu posso qualquer coisa porque eu me mando, eu sou rei, eu vou fazer essa coisa. Deixei leproso. Na hora. Irmãos, está vendo que Deus, quando alguém quer passar por cima de uma autoridade constituída por Deus, olha o que Deus faz. Primeiro Deus matou, agora Deus está deixando leproso. Porque toda pessoa que vai contra uma autoridade espiritual, Deus faz isso. Porque tem de pessoas leprosas espiritualmente, porque está levantando contra uma autoridade constituída por Deus, contra o seu pastor que tem assim, ó, de crente, se levantando contra o seu pastor, fazendo grupinho, falando mal, e Deus só olhando e falando, não, você vai ficar leproso espiritualmente. Vocês estão mortos espiritualmente. Isso é sério, irmão. Não se levanta contra o líder. Porque quando você levanta contra o líder constituído por Deus, você está levantando contra o próprio Deus. Olha, e hoje as pessoas não pregam isso na igreja. Por que não pregam? Porque não dá igual. Vai falar isso na igreja pra você ver. Que isso, pastor? Você está sentindo Deus? Não é Deus, não, é a palavra. Que isso, pastor? Você está muito soberbo, está pensando que é o quê? Não, irmão, é a palavra de Deus. Deus colocou autoridade. Está aqui, ó, tudo que nós estamos vendo é a Bíblia. Só que hoje está aqui que essa igreja está fazendo? Fecha a Bíblia, traz forró. É isso, para chamar o povo. Mas não se use igual. A palavra de Deus. Vamos agora. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás nós de Saul a vida rejeitada, para que não reine sobre Israel? Entre o cavalo do azeite, obedei os filhos que me têm ouvido, rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvi o Saul e matará? Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos e vim para sacrificar ao Senhor. Só tem, olha essa frente. Diz o Senhor a Samuel. O que era a maior autoridade naquele tempo? Samuel. Maior autoridade. E Deus falou: diz o Senhor a Samuel: vai lá na casa de Jessé, o Belemita, que lá eu provi ele vai lá e unge ele. Presta atenção uma coisa. Uma autoridade para ungir algo, um cargo ministerial dentro da igreja, alguma coisa assim, a autoridade está acima do sacerdote. Olha só pra você ver que coisa séria. Deus falou: Samuel, você tem autoridade para ungir Davi. Vai lá e unge Davi. Olha só para você ver. É Deus falando com Samuel: Samuel, você tem autoridade. Você é o sumo sacerdote. Você tem autoridade de ungir ele. Vai lá e ungir ele. Olha só que coisa séria. Aqui está mostrando que Deus respeita a autoridade. É Deus falando com Samuel: usa a sua autoridade que eu te dei de sacerdote, unge Davi como rei. E Samuel ungiu Davi como rei. Agora presta atenção uma coisa. Quem tem autoridade hoje para ungir alguém, algum cargo na igreja? O pastor. O pastor é a única autoridade que pode ungir alguém. A presbítero, a diácono, a evangelista, o missionário. É o Senhor. Irmão, o pastor é o único. A maior autoridade da igreja é quem? Pode a mesma coisa do patrão. O patrão tem lá no emprego dele. É a mesma coisa de carregar, chegar lá e falar assim: não pode fazer a festa aí. O patrão vai falar: que isso, mano? Tá passando por cima de mim? Eu sou maior
maior aqui, mano. É assim, ninguém. A maior autoridade é o pastor. Então, é o pastor que tem autoridade para ungir. Ministerialmente, mas sabe o que está acontecendo hoje? Hoje o cara. Não, irmão, esse pastor sabe de. Olha, irmão, olha o que está acontecendo hoje. Sabe o que está acontecendo hoje? Olha o que está acontecendo hoje. As pessoas chegam. Ô irmão, tem pastor não sabe de nada não. Nós vamos ungir você a querubim ungido, a apóstolo, pega um litro de óleo de cozinha. Está ungido, irmãos. A pessoa nem é presbítero, nem é diabo, nem é nada, é um membro qualquer. E já chegou, eu te unjo, irmão. Que autoridade você tem para ungir? Quem te deu essa autoridade para ungir? Tem muitas pessoas sendo ungidas, debaixo de pessoas que não têm autoridade para ungir. Você sabia disso? Tem muitos pastores, muitos evangelistas, muitos missionários que foi ungido e não teve autoridade para ungir. Imagina se Samuel não tivesse autoridade para ungir Davi. Ele ia ungir? Não. Só pode ungir alguém que tem autoridade por Deus. Tem muitas pessoas que pensam, ah, irmão, vou ungir você. A pessoa chega na igreja, ó, vou ungir você a pastor aqui. Claro que você é meu amigo de muitos anos, pega o óleo de cozinha. A pessoa nem autoridade tem. Mas chega ungindo. O que mais tem isso, não? O que mais tem isso? Pessoas sem autoridade ungindo pessoas. O que mais tem nas igrejas? Pessoa não é nada na igreja e já chega. Irmão, semana que vem você pode ir na igreja que eu vou ungir a você. A pessoa nem ungida, não tem autoridade para nada. E já quer ungir os outros. Então, irmão, aqui está mostrando que a maior autoridade de uma igreja é um pastor. Então, somente um pastor tem autoridade para ungir. Se o pastor chegar, irmão, você não está preparado aí, aqui que irmão vai. Vou para outra igreja, pastor, você está travando meu ministério. Aí vai para outra igreja. Uma pessoa que nem tem autoridade para ungir. Não, irmão, eu vou te ungir, eu quero vir mais forte e recebe. Irmão, tem isso. A pessoa só tem um carro, mas não tem autoridade do céu. Não tem autoridade. Davi tem uma autoridade do céu, e a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo recebeu. Tem muita gente que é convertido e só tem um carro, tem um pastor de alguma coisa assim, mas não teve autoridade. Olha que coisa linda. Jesus tem a maior autoridade no céu e na terra, certo, irmão? Jesus era a maior autoridade. Só que agora Jesus vai começar seu ministério. Agora João é profeta. Sabe o que Jesus fez? Não vou começar o ministério. Eu respeito a autoridade de João Batista. Sabe o que Jesus fez? João Batista batizou Jesus, porque Jesus respeitou a autoridade que estava sobre João. Lembra que Jesus falou? De nascido de mulher, não há ninguém maior como João. Se Jesus respeitou a autoridade que estava sobre João, olha o que Jesus ensina. Respeitar a autoridade que está sobre. Hoje as pessoas não recebem. Não respeitam. Agora o último, para terminar. Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus 13, 17. 13, 17. Obedecei aos vossos guias, sede submisso para com eles, pois vela por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. E também vai dizer, obedeceis os vossos líderes ou pastores, porque seja submisso para com eles. Você está vendo que a Bíblia está mostrando. Está vendo, irmão? Toda a Bíblia que nós temos aqui é Deus falando para respeitar a autoridade. Seja autoridade espiritual, seja autoridade terrena. Deus nunca vai abrir mão de autoridade, porque foi Deus que constituiu. Quando você se rebela contra o seu pastor, você está rebelando contra Deus. Quando você rebela com um policial, com alguma autoridade, com algum patrão, você está se rebelando contra Deus. E isso é sério, irmão. E por causa disso, muitas pessoas não vão entrar no céu. Por quê? Se você se rebela contra um líder aqui na terra, automaticamente você está afrontando a Deus.
E isso, irmãos. Esse estudo que eu quero deixar para os irmãos hoje, esse estudo, irmãos, eu aprendi muito com ele. Muito com ele. Pode falar, então. Esse verso Os anjos, os serafins, os 24 anciões, agora. Então hoje nós aprendemos sobre autoridade. Então hoje você aprendeu que Jesus é a maior autoridade no céu e na terra. Mas você também aprendeu que Jesus constituiu líder espiritual e líder físico para a gente obedecer, amém? Glória. Agradeço,